Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma videoaula do curso Estrategista no Digital. E na aula de hoje veremos como cada elemento, desde a manchete até o texto principal, desempenha um papel crucial na persuasão e no envolvimento do público. Descubra como criar mensagens impactantes para capturar a atenção e transmitir sua mensagem de maneira eficaz. Eu sou o professor Wellington Fernandes e vou te acompanhar nessa aula sobre headline, subheadline e copy. Vamos lá? Headline, subheadline e copy. Ó a manchete, ó o jornal, o que está escrito, o que aconteceu? Chamou tua atenção? Então alguém pensou antes de escrever. São palavras que vendem. Anota aí, para você não esquecer. Tudo isso que eu vou falar agora resume-se nisso. Palavras que vendem, que ajudam, que impulsionam a pessoa a comprar, sem que você abra a sua boca, somente através ali da escrita. Isso sim é possível, tá? Da mesma forma que eu te ensinei em outra aula aí a contar histórias, a fazer o pitch, o CTA, dá para fazer tudo isso escrevendo. O digital ele é maravilhoso. Ele nos abre portas assim maravilhosas. Você pode aparecer ou não. Tem pessoas que fizeram fortuna apenas escrevendo, sem aparecer o rostinho, sem falar nada, sem gravar vídeo, só escrevendo. Existem profissões que trabalham com isso, né? O copywriter. Já já a gente fala mais sobre esse assunto, ok? Bora lá? Como você pode ver, ó, nós estamos aonde? Hollywood. Olha que maravilhoso, que coisa linda, ó. Aí você chega de perto, não é nada disso daí, tá? É bem diferente. Mas enfim, chama atenção, impacta. Só de pensar que você está em Hollywood, né, você já se sente aí o astro do cinema, já se sente na calçada da fama. Olha o poder das palavras. Quando você se aproxima desse outdoor aqui, você vê que não é tão belo assim. Eu vou traduzir bem curtinho aqui e no decorrer da aula eu vou explicar com mais detalhes o que quer dizer cada uma dessas palavras que eu mencionei aqui, headline, subheadline e copy. Presta atenção. Headline é a frase inicial que chama a atenção. Essa palavra, o headline, né, palavra ou frase, ela precisa ser bem impactante. E aí fica uma dica plus para você, tá? Use letras que já são conhecidas e reconhecidas pelas pessoas. A orientação, a melhor que eu posso te dar é acompanhe as normas ABNT. Quando você abre um Word da vida, você vai usar ou Time New Roman ou vai utilizar o Arial, né? E essas letras em maiúsculo, todas maiúsculas, têm um impacto. É coisa séria, olha, alguém está falando, isso aqui é verdade o que está escrito. Inconscientemente as pessoas acreditam nisso, porque pertencem às primeiras escritas. Se você pegar um jornal de época aí do New York Times, por exemplo, as manchetes são feitas nesse tipo de letra. Então é isso que induz nós a acreditarmos que aquela manchete, aquela mensagem, ela é verídica, ok? Muita gente utiliza essas letras para vender produtos falsos, produtos enganosos, e não é o que você está aprendendo aqui. Você tem um bom produto, você tem um bom serviço, então você precisa usar a letra que vende aquele tipo de produto, ok? Então, ó, frase inicial, frase impactante, pergunta, né, já com um ar assim de resposta para você trazer à tona aí a solução para quem vai comprar. Vamos ver o próximo? Subheadline fornece informações adicionais. Como assim? Eu vou te explicar. Suponhamos que a sua headline, a tua manchete, o primeiro texto, o título lá em cima, tá assim, ó. Vou dar um exemplo bem comum. Como ganhar dinheiro. Opa, como ganhar dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro. Como é que ganha dinheiro, né? Embora dinheiro a gente faz, a gente não ganha. Quem ganha dinheiro é criança. Como ganhar dinheiro? Headline. Subheadline. Aprenda como ganhar dinheiro trabalhando com a internet sem sair de casa. Essa é a subheadline. Eu explico o texto de cima ou a frase de cima. É algo mais detalhado que induz a pessoa a ler e reconhecer se é ou não o que ela estava pensando que era quando leu a primeira frase lá em cima. Fez sentido? Um outro exemplo?
Perca peso hoje. Perca peso, como assim? Embaixo, subheadline. Aprenda como perder peso da maneira correta e saudável com os alimentos proteicos piriri pororó. É isso. Eu leio e depois eu confirmo. A subheadline é um texto adicional confirmando o que eu estou falando em cima. Uma coisa tem que conversar com a outra, ok? Não pode ser desconexo, não. Então, é sempre buscando essa linha, uma apresentação chamativa, onde você pode usar até mesmo um gatilho mental, ok? Dizendo algo que toque na dor, algo que toque na curiosidade, enfim, algo que vai induzir ela a ler a sua subheadline. Quando ela lê a subheadline, ela vai ficar muito curiosa para saber o que diz a copy. Quer saber o que é a copy? Vem comigo. Copy é o corpo principal do texto, detalhando a mensagem de forma persuasiva. Esses elementos combinados são cruciais para cativar a audiência e motivar a ação desejada. Na copy, você pode colocar um storytelling digitado, né? Um contexto, você pode fazer a jornada do herói que você já aprendeu, você pode dar um testemunho, né? Uma prova social, algo que conte começo, meio e fim e que as pessoas leiam e possam ter empatia e se envolver, se emocionar. A pessoa se envolveu, se emocionou com a história escrita, com a copy, aí é batata. Você encerra essa história com o pitch, que é a oferta, e o CTA, que é a chamada para ação. Clica aqui, passa o cartão, envia o Pix, me dá o seu dinheiro. Pegou? É um jeito de não aparecer, mas aparecer através das palavras. Palavras essas que vendem. Aprenda a escrever. Aprenda a escrever textos persuasivos, ok? Vamos detalhar um pouquinho mais? Eu vou trazer para você o que é a headline. Vem comigo. A headline ou título é a frase principal, chamativa que inicia a comunicação. Seu objetivo é atrair a atenção do leitor de forma impactante. Resumo do conteúdo principal, incentivo para continuar lendo. Uma boa headline é concisa, relevante e capaz de despertar o interesse imediato. Se o seu título não chamar a atenção, pode apostar, todo o contexto vai ficar muito ruim. Você vai se sacrificar muito para convencer a pessoa de que o que você quer falar é importante, ok? Então, tem que despertar a curiosidade. Vou dar um exemplo de um título de filme. Eles usam muito isso como headline, né? Um clássico, De Volta para o Futuro. A primeira vez que eu escutei isso, com consciência, eu falei, como assim? De volta para o futuro? Não tem como voltar para o futuro. Nem para o passado tem, faria mais sentido para o passado, né? De volta para o passado. Mas de volta para o futuro, como assim? É do que esse filme? Aí você descobre que é uma ficção científica, que tem um cientista maluco, que tem um jovem aventureiro, que faz uma jornada do herói. E aí você se apaixona, aí os caras lançam 3 filmes sobre esse contexto. É maravilhoso, que vende produtos, vende serviço, promove a marca de um carro da época. Olha que maravilhoso. Então, se a chamada não mexer, não despertar nenhum sentimento em você, seja ele curiosidade, seja ele um lance mais de sedução, sem chance. Essa headline tem que ser impactante. Cuidado com sensacionalismo e cuidado também com coisas apelativas, tá? Porque você pode usar muito isso e cair no descrédito das pessoas. Ah, lá vem ele lá com aquela chamada que o mundo vai acabar, clique aqui. Não, não é assim. Tem que ser bem pensado e usar isso com moderação. Combinou? Subheadline ou subtítulo. Olha que interessante isso aqui, ó. Headline e subheadline juntinhas para você fazer as associações. Olha isso aqui. 357 modelos de headline. Essa frase é a própria headline. Não é maravilhoso? Se você está procurando, tem gente vendendo esse negócio aí. Então, headline. Agora vamos ver a subheadline logo abaixo dessa frase? Eu vou repetir.
357 modelos de headline, subheadline, para você copiar e colar, parte 1. Eu não tenho dúvida de quem fez esse anúncio já tem programada a parte 2, a parte 3, a revanche, o retorno, o impossível, o evolution, vai criando. E as pessoas vão comprando, vão consumindo. Então, se eu estou querendo aprender como faz headline e tem alguém que me oferece 357 modelos de headline e a subheadline diz que é simples, é só copiar e colar, qual é a minha? Clicar e passar o cartão e comprar, porque eu preciso disso aí, eu estou aprendendo sobre isso. Com a aula de hoje, eu acredito piamente que você vai pegar o jeito da coisa e você pode usar, inclusive, ferramentas do digital para criar as suas próprias headlines sem cair nisso daí, tá? O próprio ChatGPT, que nós trabalhamos em outra aula, te fornece isso com muita facilidade. Aí é só questão de bom senso e ajuste, tá? Olha o que é a subheadline. A subheadline, ou subtítulo, complementa a headline, oferecendo mais detalhes e contexto sobre o conteúdo. Aprofunda a informação apresentada na headline, prévia mais elaborada do que o leitor pode esperar encontrar. É uma extensão da mensagem principal. Auxilia na persuasão e na manutenção do interesse. Então, a pessoa leu e ela precisa, aqui ó, inconscientemente, ter uma confirmação se que o que ela pensou é aquilo mesmo. Vem para a subheadline. Se for, é batata. Aí ela vai para a copy. Agora, tenta mandar uma cartona, já manda a copy direto. A pessoa começa a ler e fala, eu não vou ler isso aí não, mais de 2 parágrafos, estou fora, não quero ler. A mente é preguiçosa, a mente quer coisas mastigadinhas, prontas. Se é difícil de entender, é difícil de vender. Então você precisa fazer isso com maestria, ok? E a subheadline é o passaporte para a copy, tá? Headline interessante, subheadline, ela dá a continuidade para te levar para uma copy, ok? É uma amarração, é um funil mesmo. Vamos agora para a copy ou para o texto, ok? Se especializa nisso porque as palavras elas vendem, pode acreditar. O copy ou a copy refere-se ao corpo do texto ou conteúdo principal. É aqui que a mensagem central é desenvolvida e detalhada. Tem a responsabilidade de informar, persuadir e envolver o leitor. Transmitir claramente os benefícios, características ou informações relevantes. Um copy ou uma copy eficaz é bem estruturado, focado no público-alvo e capaz de manter a atenção do leitor do início ao fim. Se você é bom de conversa, de comunicar, você é bom de escrita também. Se você é bom de contar histórias e a sua história tem um começo, meio e fim, só de ler a tua cópia, a tua carta, o teu texto, tem pessoas que se emocionam, choram, se sentem impactadas. Eu vou dar um exemplo aqui que é maravilhoso e você pode aplicar na sua realidade, ok? Uma instituição religiosa, ela faz o seguinte, olha que interessante isso, tá? Obviamente não vou dar nomes por questões de ética, mas é legítimo, é uma copy. Trata-se de uma copy no universo religioso, olha que curioso isso. Eles compram um pingente, uma medalhinha, uma espécie de um amuleto, né? Bem baratinho, desses que vendem 25 de março, por exemplo, né? Mas tem um simbolismo ali de uma instituição religiosa. Eles colocam esse pingentinho bem baratinho, custa centavos dentro de um envelope, de um envelope, e dentro desse envelope uma carta, tá? E aí a carta em si, isso físico, para entregar. Olha que maravilhoso. Se dá para fazer isso no físico, imagina no digital que não dá para fazer. Vai tentando fazer amarrações aí. Então a carta ela vai em nome da instituição religiosa, prometendo ou garantindo a bênção, a paz, a felicidade para aquela pessoa que vai receber. Ao receber a carta, né, e tá ali, ó, paz, felicidade, amor, a pessoa, puxa, o que será que tem dentro? Porque, né, logo de cara já tá me desejando coisas boas. Ó a headline aqui. A pessoa abre
E aí tem um pingentinho, tem ali aquela lembrancinha, né, simbólica, mas muito carinhosa. E na carta tem a apresentação e o contexto. Somos a instituição religiosa assim, que cuida, e realmente cuidam, né, de pessoas, auxiliam pessoas em situações difíceis, até situações de rua, pessoas que não têm onde morar, crianças carentes, idosos, enfim. E aí eles começam, olha, nós desejamos um ano de paz, um ano de alegria, de harmonia, que as bênçãos daquilo que nós acreditamos esteja na tua casa, na tua família, e estamos encaminhando para você esse pingentinho para você lembrar da gente, viu? E ó, junto com essa carta, enviamos também um boleto. Não se sinta constrangido em pagar esse boleto, nada disso será cobrado de você, o pingentinho ele é seu, olha o gatilho da reciprocidade, viu? Mas se você se sentiu tocado com essas palavras e com o nosso propósito, com a nossa missão, você pode preencher esse boleto e pagar do teu celular ou de qualquer casa lotérica ou banco e nós seremos gratos do mesmo jeito, da mesma forma. E se você não puder, que fique para uma outra oportunidade. Derrete o coração, derrete? Pois bem, dá para fazer isso com qualquer coisa, não precisa ser um contexto religioso não. Pode ser no teu produto, pode ser no seu serviço, pode ser pela internet, utilizando vídeos, entregando um e-book, onde dá mais informações daquilo que você promove, daquilo que você faz. E se a pessoa sentir de contribuir ou de comprar efetivamente, o que vai acontecer? As palavras vendem. Acredite, tá? Escreva aí agora, rapidamente, as palavras vendem. E vendem mesmo. Use isso ao seu favor. Headline, subheadline e copy. Tem que impactar. Tem que emocionar. E para você que ainda não está convencido que palavras vendem, eu vou te apresentar a escrita de milhões. Eu vou dar um spoiler agora, propositalmente, mas o spoiler que eu vou dar nem se compara ao conteúdo que vai estar nesse vídeo lá na outra plataforma. Aqui só um pedacinho, mas lá você vê na íntegra. O camarada inventou de vender pedras de estimação. Para tudo. Pedra, o camarada está vendendo pedra como pet, pedra de estimação. E a propaganda é maravilhosa, porque o cachorro, o gato, né, os pets convencionais, eles sujam a casa, eles ficam doentes, eles dão trabalho, você tem que comprar comida. Agora, se você comprar comigo uma pedra, olha que maravilhoso, você tem ela para a vida toda, ela não suja, você pode levar ela para qualquer lugar, ela fica sozinha em casa, ela não chora, ela não fica deprimida, olha que maravilhoso. Compre agora pedras. Ah, professor, você está de sacanagem. Tem gente que compra. Esse cara que você vai ver no vídeo ficou milionário vendendo pedras. Até hoje ele vende essas pedras e quem compra? Pessoas curiosas como eu, como você. Fica com esse vídeo aí e assiste ele na íntegra lá na outra plataforma. Um dia em um bar, Gary estava bebendo e conversando com seus amigos. Eles falavam de como estava sendo difícil pagar as contas. Um dos seus amigos então começou a contar os custos elevados que tinha para manter o seu pet. Foi nessa hora que Gary, de forma irônica, falou que seu pet era super econômico e que não gerava custos e nem dava trabalho, pois seu animal de estimação era uma pedra. Gary gostou tanto de sua ideia que desejou colocá-la em prática. Ele então criou uma ideia de produto, onde pequenas pedras viriam em uma caixa com pequenos furos para as pedras respirarem, como em uma caixa para pet. E no fundo haveria serragem para deixar as pedras confortáveis, e até mesmo uma pequena coleira para levar a pedra para passear. Além de um pequeno manual, trazendo instruções de como cuidar do seu pet rock. Tudo exatamente igual seria na compra de um pet de verdade. O manual tinha instruções como: pet rock são fáceis de treinar. Elas aprendem rapidamente a sentar, ficar no lugar e se fingir de mortas. Nunca leve sua pet rock para nadar. Elas são conhecidas por serem más nadadoras e vão afundar. Não há problema em dar-lhes um banho de vez em quando em águas rasas. Também informava aos donos das pedras de estimação que elas prosperam sem comida, são bastante preguiçosas e teimosas, e não vão até você quando são chamadas. Elas gostam de sair de férias e preferem viajar nos bolsos. Gary então apresentou o projeto para 2 investidores, que viram no bom humor e na ironia do produto uma chance de sucesso, e resolveram investir na ideia. Assim começou a Pet Rock. As pedras que eram pequenas e arredondadas eram importadas de uma praia mexicana e eram vendidas por $3,95 cada. O produto viralizou rapidamente, e 2 meses depois já estava vendendo mais de 10.000 pedras por dia.
Gary Dow então tornou-se uma celebridade americana, participando de vários programas de televisão, o que impulsionou ainda mais o seu negócio. A moda durou apenas alguns meses, mas foi o suficiente para Gary vender milhões de pedras, lucrando mais de 10 milhões de dólares. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre headline, subheadline e copy. Espero que tenha gostado. Clique agora em Saiba Mais e estude para você crescer, evoluir, porque você está se tornando em um especialista no digital, ok? Nos vemos na próxima videoaula. Um forte abraço. Valeu!